Ei pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que eu já tenho remoído há algum tempo e eu já tenho pensado muito e já tenho até conversado com alguns amigos sobre este tema. E bom, decidi falar sobre ele hoje, que é o cristão e os seus sentimentos. Bom, é importante quando a gente vai falar sobre isso, a gente entender que o cristão não é um ser à parte do sentimento. Não é porque fulano é cristão que fulano não tem sentimento, que fulano não sorri, que fulano não chora. Não, não é nada a ver isso. O cristão, ele sim tem os sentimentos, ele chora, ele sorri, sim, ele fica triste, sim, ele fica irritado. Até porque o cristão, ele é um ser humano, então é normal ele ter essas sensações, é normal ele ter sentimento. E bom, eu quero falar um pouco sobre como o cristão tem que reagir, sabe? Como ele tem que se mover em relação aos seus sentimentos. E não é sobre que o cristão não tem que sentir nada, mas é sobre como reagir. Eu quero começar com um texto bíblico para embasar tudo que eu vou falar. Bom, isso aí em Provérbios 4, do versículo 20 em diante. Filho meu, dá atenção às minhas instruções e aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos, jamais os perca de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são como vida para os que encontram e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, o que deve se preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permitas que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Com a base nesse texto bíblico e na doutrina da tricotomia, que fala que nós somos divididos em corpo, alma e espírito, eu quero falar sobre a importância de guardarmos o nosso coração e a importância de guardarmos os nossos sentimentos em Deus. Ou logo, entendemos, segundo essa doutrina, eu quero falar em direção à alma. Não estou falando ao corpo nem ao espírito, mas à alma. Bom, Salomão está falando da importância de guardar o coração. Ele está falando da urgência que tem de guardar o coração. E sempre que eu falar sobre coração, eu também vou estar falando diretamente a sentimento. Pois hoje em dia nós ligamos as duas coisas e não é errado ligar as duas coisas. Ainda mais segundo a doutrina da tricotomia, que fala sobre o corpo, alma e espírito. E a alma, dela que vem a razão, dela que vem os sentimentos, dela que vem os desejos. Então, quando nós nos referimos ao coração, eu posso estar me referindo sim aos sentimentos e à alma ao mesmo tempo. Entendendo isso, eu quero dar desenvolvimento sobre esse assunto. Bom, Salomão, ele fala sobre a urgência que tem de se guardar o coração, a urgência que tem de se proteger os sentimentos. E Salomão, ele tá falando assim, olha, vocês têm que guardar o coração, porque dele procede as fontes de vida, é dele que você está vivendo, o coração ele está gerando vida. Dando continuidade e desenvolvendo mais sobre o assunto, eu entendo que Salomão está falando sobre proteger e guardar os sentimentos. E, Gabriel, guardar e proteger nossos sentimentos aonde? Guardar nosso coração aonde? E é sobre guardar em Deus, o nosso sentimento está guardado em Deus. Então, quando nós falamos guarde o teu coração, eu quero falar para você que você tem que guardar o seu coração em Deus, que você precisa colocar os seus sentimentos e o seu coração em Deus e não nas coisas dessa terra. Porque pessoas que têm um coração e um sentimento bem guardado em Deus, elas não são frustradas das coisas aqui na terra. E as pessoas que, infelizmente, não têm um coração guardado em Deus, não tem um sentimento guardado em Deus, essas pessoas geralmente são frágeis em relação a qualquer coisa relacionada ao sentimento, e essas pessoas são confusas e imaturas quando se trata de qualquer relação ao sentimento, tratando-se de qualquer relacionamento, tratando-se de qualquer sentimento no geral. Bom, quando a gente entende que é sobre colocar algo nas mãos de Deus, logo a gente entende que não tem lugar melhor para se colocar algo nosso do que nas mãos de Deus, pois nós sabemos que nosso Deus é perfeito e não tem como dar errado quando eu coloco algo nas mãos de Deus. Sabe, Deus pode querer moldar, Deus pode desejar transformar a situação, claro, isso está totalmente na vontade dele. Quando a gente deposita os nossos sentimentos e o nosso coração em Deus, nós estamos entregando
para a melhor opção que nós temos. A melhor opção é sempre estar nas mãos de Deus. Não é sobre eu cuidar, não é sobre eu tentar, não é o jeitinho que eu vou fazer, mas é sobre estar nas mãos de Deus. Mas uma coisa que tem trago tanta confusão para os dias atuais são cristãos que não têm o coração guardado em Deus. Essas pessoas são confusas, sabe? Essas pessoas têm os sentimentos confusos e bagunçados, e essas pessoas causam mais confusão, sabe? Pessoas machucadas machucam pessoas e pessoas curadas curam pessoas. Então pessoas onde tem o coração e o sentimento guardado em Deus, elas ajudam outras pessoas a fazerem o mesmo e não as atrapalharem. E quando nós entendemos que o nosso sentimento precisa estar na mão de Deus, nós entendemos que ele precisa ser guiado por Deus. As nossas sensações, os nossos sentimentos, o nosso coração precisa ser guiado por Deus e não pelo desejo carnal. Porque, segundo a doutrina da tricotomia, nós entendemos que a alma ela é o meio termo entre o espírito e a carne. E ela tem tendência a seguir a carne e tendência a seguir o espírito. Mas depende de qual lado nós alimentamos mais. Se eu alimento mais a carne, minha alma estará mais inclinada à carne. Mas se eu alimento mais o meu espírito, a minha alma estará mais inclinada ao meu espírito. Então, se eu não guardo o meu coração, que é o meu sentimento, em Deus, e eu alimento a minha carne, automaticamente meus sentimentos estarão inclinados a uma vontade carnal, a uma sequência carnal. Então, se eu não tenho meu coração, se eu não tenho meus sentimentos guardados em Deus, eu vou ser guiado pela carne, eu vou ser guiado pelos meus desejos carnais e não pelo desejo do Espírito de Deus, e não pelos desejos que tem no coração de Deus. É importante deixar claro que eu não estou falando que aqueles que guardam o coração em Deus não vão ter mudança de humor, que não vão ter algumas complicações, sabe? Porque é natural, o ser humano tem essas confusões no seu sentimento. Mas eu estou falando sobre uma fragilidade e uma imaturidade em relação ao sentimento. Igual, eu já disse que o cristão não é alguém que é apático em relação aos sentimentos. O cristão não é um robô em relação aos sentimentos que ele não sente nada. Pelo contrário, nós como cristãos, nós precisamos sentir compaixão pelo próximo. E compaixão é um sentimento. Quando nós entendemos que o cristão não é um robô que não sente, mas nós entendemos que nós somos seres humanos e sentimos, nós precisamos colocar tudo que nós sentimos em uma posição correta, em um local correto. É importante a gente saber que nós precisamos estar constantemente guardando o nosso coração em Deus, constantemente colocando os nossos sentimentos em Deus. Porque Calvino já disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Então todo dia nós podemos gerar algo novo que não é de Deus. Nós podemos gerar um ídolo no nosso coração, nós podemos levantar um nome maior do que o nome de Jesus. Nós sabemos que não altera o nome de Jesus, mas dentro de nós isso faz uma diferença. O nome de Jesus tem que ser o maior nome dentro de mim e não o nome de outra pessoa. Não o nome de uma namoradinha, não o nome de um objetivo da minha vida, mas o nome de Jesus. Eu falo tudo isso tanto numa questão em relação a um relacionamento entre uma pessoa e outra, mas eu também falo sobre uma solidão, eu falo sobre uma tristeza, eu falo num geral de sentimentos que habitam dentro de nós. É muito importante falar que todo mundo está sujeito a ser guiado pelas emoções. Todos nós estamos sujeitos a sermos guiados pelas emoções. Mas nós precisamos constantemente apresentar a nossa emoção e o nosso coração para Deus e entregar na mão de Deus. Lá em Deuteronômio 4, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueça dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração em nenhum dia da sua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Bom, com base nesse texto bíblico, eu entendo que se a gente não cuida dos nossos sentimentos, nós esquecemos facilmente do que Deus já nos mostrou. Quando o nosso sentimento fala mais alto que o espírito, nós não conseguimos enxergar o fim do propósito. Pois quando é o sentimento que está nos guiando, ele está nos guiando sem uma direção, sem um final, sem um ponto de chegada. Mas quando é o espírito que está nos guiando, nós temos uma direção, nós temos um alvo, nós temos um propósito. Tiago deixa bem claro na Bíblia que nossas tentações são geradas pelos nossos desejos. E Jesus também deixa muito claro na Bíblia que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu gero algo através da minha boca, se eu gero vida para aquilo, é porque já estava no meu coração. Então, se meu coração está corrupto, se está fora de Deus, se meu coração não está guardado em Deus, eu vou gerar algo que não é de Deus. E sabe, a Bíblia diz em Jeremias 17, versículo 9, Deus vai falar assim, que o coração do homem é enganoso e corruptível.
Então, quem conhece o coração do homem? E Deus responde no versículo 10, ele diz assim: porém, eu conheço o coração do homem e eu sou capaz de dar frutos segundo as ações. Então, nosso coração, ele tem a capacidade de gerar frutos segundo as ações da nossa vida. Então, se Tiago diz que as tentações são geradas pelos nossos desejos, e se Jesus diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, eu entendo que eu preciso gerar algo de verdade, eu preciso gerar algo de Deus, para que eu colha frutos da parte de Deus. Porque se em Jeremias Deus diz que ele gera os frutos segundo as ações, e Tiago diz que as tentações são vindas dos nossos desejos, eu preciso colocar o meu coração em Deus para que os meus desejos sejam os desejos de Deus, e então eu gere frutos verdadeiros. Porque a minha boca fala do que meu coração está cheio. Então, quando o meu coração está cheio de Deus, eu vou falar coisas de Deus, então eu gerarei coisas de Deus, então eu colherei frutos bons e não frutos segundo as ações pecaminosas que habitam dentro de mim. Bom, e para finalizar, eu quero falar que um coração guardado em Deus não é um coração corrompido. Um coração guardado em Deus, ele não é preenchido pelo sentimentalismo carnal, ele não é guiado pelas ações da nossa sensação, ele não é guiado pelo que nós vemos, mas ele é guiado porque nós cremos em um Deus. Um coração guardado em Deus é um coração preenchido da presença de Deus e pelo Espírito. Gente, o que aconteceu? Eu descobri agora na edição. Na verdade, hoje é segunda-feira. Esse vídeo vai sair hoje na segunda-feira. Eu gravei esse vídeo, foi na quinta-feira, semana passada. E eu percebi isso na semana passada, mas eu não tive tempo durante da quinta até hoje pra sentar e fazer isso, fazer essa parte aqui, porque a câmera deu algum problema e eu perdi a finalização do meu vídeo. Então, é isso. Resumindo tudo que eu falei no vídeo, é sobre você guardar o seu coração, para você não se entregar aos seus sentimentos, para que você seja guiado pelo Espírito de Deus e não pelos desejos carnais, porque a Bíblia diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Isso está lá em Romanos. Então, basicamente é sobre isso que eu quis falar nesse vídeo. E é isso, viu? Só tô aqui só para finalizar o Gabriel da segunda-feira, só para finalizar o que o Gabriel da quinta-feira disse. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, manda pros seus amigos, comenta no Gabriel, legal, achei muito legal. E é isso, gente, que Deus abençoe vocês, e é isso, com Deus. Tricotomia, doutrina tricotomia.